Você sabia que na natureza existe uma partícula tão pequena que não pode ser vista a olho nu? Só quem entende de citologia sabe do que estou a falar. Venha comigo e viaje no mundo das células. Mais uma aula citologia. Seja bem-vindo a mais uma aula de biologia. O tema de hoje é bastante interessante: citologia. Para começar, vamos definir esse termo citologia como sempre fazemos. Prestando atenção, conseguimos perceber que citologia encontra-se dividida em duas pequenas palavras. Citos ou cito, que em português significa célula, e logia, que vocês já sabem muito bem o que significa: estudo de, ciência de ou ainda arte de. A partir dessas duas palavras primitivas, podemos definir citologia como sendo o ramo da biologia que vai se ocupar no estudo das células. É isso que nós vamos estudar hoje, célula. Mas afinal de contas, o que é célula? Célula, meus amigos, é a unidade básica porque todos os seres vivos são constituídos por células, é estrutural porque todas as partes que constituem a vida são formadas por células e funcional porque todas as atividades que interessam a vida são ocorrentes dentro da célula. A partir desses três termos podemos concluir que então a célula é a unidade fundamental de todos os seres vivos. Para que o estudo da célula se consolidasse, foi necessário passar por algumas etapas. A primeira etapa foi a invenção de um aparelho que hoje é conhecido como microscópio, pois sabemos que a célula não pode ser vista a olho nu. Como a célula não pode ser vista a olho nu, tivemos que esperar pela invenção de um aparelho que pudesse ampliar algumas imagens que nós não conseguimos ver a olho nu. A invenção desse microscópio é atribuída a dois fabricantes de óculos, que são o Hans Janssen e o seu filho Zacharias Janssen. Esses dois não eram cientistas, eles fabricavam óculos. Portanto, no seu trabalho, eles perceberam que, ao combinar duas lentes que eles fabricavam num tubo ou num cano, conseguiam ampliar a imagem de algumas estruturas que não podiam ser vistas a olho nu. E foi assim que, acidentalmente, em 1591, surgiu o microscópio. Anos mais tarde, surge um cientista chamado Anton van Leeuwenhoek. Esse foi o primeiro a fazer observações científicas usando o microscópio. O Anton van Leeuwenhoek usou um microscópio simples, ou seja, um microscópio constituído por apenas uma lente. E usando esse microscópio, ele observou algumas amostras de água estagnada, de sangue e de esperma. No esperma, ele observou espermatozoides. No sangue, ele observou as células vermelhas, que são conhecidas como hemácias ou eritrócitos. E nas águas estagnadas, ele observou micro-organismos, dentre eles protozoários e algumas bactérias. Por ter sido o primeiro a observar esses micro-organismos, o Anton van Leeuwenhoek ficou conhecido como pai da microbiologia. Anos mais tarde veio ainda um outro cientista conhecido como Robert Hooke. O Robert Hooke é o cientista quem descobriu a célula no ano de 1665. Para o estudo dessa célula e para a sua descoberta, o Robert Hooke fez uso de um microscópio que é conhecido como microscópio composto, porque também apresenta duas lentes, tal como o microscópio usado por Hans Janssen e pelo seu filho Zacharias Janssen. Usando esse microscópio, o Robert Hooke observou algumas amostras de tecido de cortiça. E ao observar esses tecidos de cortiça, ele percebeu que encontravam-se estruturados em alguns compartimentos. E ele comparou esses compartimentos aos compartimentos de um convento. E esses compartimentos do convento eram chamados de célula. Daí que ele levou esse nome célula ou célula e atribuiu a esses compartimentos que ele observou no tecido de cortiça. Então ele deu o nome de celula, que era diminutivo de
Célula, e traduzido para português, ficou conhecido como célula. O estudo da célula não parou por aí. Anos mais tarde, veio um outro cientista conhecido como Matthias Jacob Schleiden e o Theodor Schwann. O Matthias Schleiden era um advogado, mas abandonou a sua carreira para dedicar-se ao estudo das plantas. Por outro lado, o Theodor Schwann era um médico que preferiu dedicar-se também ao estudo dos animais. E nesses estudos dos dois cientistas, o Matthias Jacob Schleiden chegou à conclusão que todas as plantas eram constituídas por células. E Theodor Schwann teve um resultado similar, porém nos animais. Todos os animais eram constituídos por células. E através dessas duas conclusões, os dois puderam formular a premissa que dizia que então todos os seres vivos seriam constituídos por células. Paralelamente a esses dois cientistas, havia um outro cientista chamado Rudolf Virchow, que também realizava estudos biológicos. E nesses estudos ele chegou à conclusão que omnicellula ex cellula, que em português significa toda célula só podia surgir de uma célula pré-existente. Foi graças a esses três cientistas que surgiu uma teoria que ficou conhecida como teoria celular. E essa teoria celular trouxe consigo algumas premissas, das quais podemos encontrar a primeira premissa dizendo que todos os seres vivos seriam formados por células e por estruturas que elas produziam. Isso significa que a célula seria a unidade morfológica de todos os seres vivos. A segunda premissa dizia que todas as atividades essenciais à vida ocorriam dentro da célula. Portanto, podíamos dizer que a célula era a unidade funcional dos seres vivos. E a última teoria é bem similar à premissa do Rudolf Virchow. Dizia que novas células só podiam surgir através ou a partir de células pré-existentes, o que seria conhecido como reprodução celular. No estudo da citologia, também houve a necessidade de classificar essas células que já vinham sendo estudadas. E nessa classificação dividiu-se as células em dois grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo das células procariotas, que vem de pro, que significa primitivo, e carion, que significa núcleo. Portanto, a célula procariota seria aquela que tem um núcleo primitivo, ou seja, um núcleo não individualizado, que não possui uma membrana delimitando. E por não ter uma membrana delimitando esse núcleo, o seu material genético estaria espalhado no citoplasma. E além disso, vamos encontrar esse tipo de célula sem a presença de sistemas de endomembranas, como é o caso do complexo de Golgi e o retículo endoplasmático. Exemplo de um ser procariota seria a bactéria, como conseguimos ver no nosso lado esquerdo, a imagem aqui presente. O outro grande grupo de células é eucariota, que vem de eu, que significa verdadeiro, e carion, que já sabemos o que significa. Seria o núcleo verdadeiro. O que é isso de núcleo verdadeiro? Seria um núcleo delimitado por uma membrana, que chamamos de membrana nuclear. Por possuir essa membrana, o material genético vai encontrar-se dentro do núcleo. E ainda nesse tipo de células vamos encontrar sistemas de endomembranas. Um exemplo de células eucariotas seriam as células animais. Bom, dentro do grupo dos eucariotas vamos encontrar uma divisão, ou o que nós chamamos tipos de células eucariotas. E basicamente podemos dividir as células eucariotas em dois tipos: o tipo das células animais e as células vegetais. Dentro das células animais, vamos encontrar a ausência da parede celular
e a ausência dos plastos, principalmente o cloroplasto, que seria uma organela responsável pela produção de energia nas plantas. Além dessa característica, vamos perceber também que a célula animal possui um núcleo individualizado, que já tínhamos explicado, que seria um núcleo delimitado por uma membrana. Na célula animal também vamos encontrar um par de centríolos, que localiza-se numa região chamada centrosoma. Basicamente, os centríolos serão responsáveis por guiar a direção do crescimento celular. E vamos perceber também que dentro da célula animal vamos encontrar muitos e pequenos vacúolos espalhados no citoplasma. Por outro lado, a célula vegetal já vai apresentar parede celular constituída por celulose, que é um açúcar. Além disso, também vão possuir plastos, como é o caso do cloroplasto, que já sabemos a função será produzir energia dentro desse tipo de células. Mas essas células não vão possuir centríolos e vão apresentar um vacúolo central muito grande, diferente dos pequenos vacúolos que encontramos na célula animal. Também vamos perceber que as células vegetais apresentam o que nós chamamos de plasmodesmos, que serão basicamente essas pontes que ligam uma parede celular de uma célula vegetal à outra. Esses são os tipos de células eucariotas que nós podemos encontrar. Depois de termos aprofundado sobre a célula e termos visto a teoria celular, podemos concluir que todos os seres vivos são constituídos por células. Tal como dissemos nos níveis de organização em biologia, só podemos considerar vida a partir do nível celular. Porém, se só podemos considerar ser vivo aquele que tem célula, e hoje em dia sabemos que o vírus não apresenta célula, podemos considerar o vírus um ser vivo ou não. Na verdade, existem as duas correntes no campo científico. Uma que defende que o vírus não é um ser vivo e outra que defende que o vírus é um ser vivo. O que é importante para ti, caro estudante, é saber defender por que alguns defendem que o vírus é ou por que outros defendem que não é um ser vivo. Começando pela teoria que defende que o vírus não é um ser vivo, para suportar essa teoria, afirma-se que o vírus não é um ser vivo porque ele é um organismo acelular, em primeiro lugar. Um organismo acelular será aquele organismo que não apresenta célula, enquanto que nós já tínhamos dito que para ser considerado um ser vivo é necessário no mínimo apresentar célula. Então, se o vírus não apresenta célula, esses defendem que, por ser acelular, o vírus não é um ser vivo. A outra base para sustentar que o vírus não é um ser vivo é o fato dele não apresentar um metabolismo. Ou seja, o vírus não consegue realizar reações químicas no seu organismo, seja para se reproduzir, crescimento ou outras atividades metabólicas. Porém, os que defendem que o vírus é um ser vivo é pelo fato do vírus ser um parasita intracelular obrigatório. O que é isso de ser um parasita intracelular obrigatório? Quer dizer que é um parasita que obrigatoriamente deve viver no interior da célula. Então, esse vírus, ao viver no interior da célula, ele sequestra a tua célula e passa a usar a célula como se fosse a célula dele. Ou seja, o vírus, ao parasitar uma célula hospedeira, passa a usar essa célula como se fosse uma célula viral. E é no interior dessa célula onde ele vai realizar algumas ações vitais. Ou seja, a partir do momento que o vírus entra na célula, ele passa a se comportar como um ser vivo. E é por esse comportamento que surge a segunda corrente que defende que o vírus é um ser vivo. Por que o vírus é um ser vivo? Porque no interior da célula, o vírus consegue, por exemplo, reproduzir-se. E nós sabemos que a reprodução é uma característica dos seres vivos. Outra característica que o vírus consegue aplicar no interior da célula é a mutação. Sabemos muito bem, principalmente depois da Covid-19, que os vírus são especialistas em mutações. As mutações são características típicas de seres vivos. E esses vírus no interior da célula também conseguem realizar mutações. Portanto, os que defendem que o vírus não é um ser vivo, defendem isso porque o vírus é acelular e é ametabólico, ou seja, sem metabolismo. E os que defendem que o vírus é um ser vivo,
Defendem isso porque no interior da célula o vírus consegue reproduzir-se e, além de reproduzir-se, também consegue sofrer mutações. Daí que as duas correntes podem ser sustentadas, dependendo das teses que vamos usar para sustentar. E essa foi a nossa aula de citologia. Espero que o caro estudante tenha gostado e espero ver-te numa próxima aula. Até mais!